Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo hoje um pouco do futuro e do passado do Programa Espacial Brasileiro. Você vai ver nesse programa que alunos da Universidade Federal do Grande ABC conquistaram o primeiro lugar na Copa do Mundo de Foguetes realizada nos Estados Unidos. A gente conversou com um deles ainda em solo americano e vamos trazer os detalhes para vocês ao longo do programa. Você também vai ver que estão abertas as inscrições para o CubeDesign 2025, o torneio de construção de satélites realizada pelo INPE, que já formou, inclusive, profissionais da área para o Brasil e para o mundo. Saiba mais nesse programa. Mas antes, a gente vai fazer uma coisa que aqui no Brasil Consciência a gente sempre quis fazer: colocar informações por ordem cronológica sobre os satélites brasileiros, todos ou a maioria deles. A gente se baseou para fazer essa animação que você vai assistir daqui a pouquinho num slide feito pelo Adenilson Silva, que é o coordenador geral da engenharia aeroespacial lá do INPE. Ele apresentou essa lâmina durante a audiência pública no Senado, realizado há 2 semanas, que nós mostramos no programa passado. A gente vai destrinchar essa lâmina que o Adenilson gentilmente nos cedeu, para que você tenha as informações sobre todos os projetos de satélite que o INPE já esteve envolvido. E depois, ao longo do tempo, nós vamos atualizando com informações sobre outros satélites brasileiros produzidos por outros institutos, para que a gente consiga fazer um glossário do Programa Brasileiro de Satélites. Veja. Esta é a linha de satélites que o Instituto já trabalhou, trabalhando em de alguma forma, integração e teste. A gente pode ver que temos satélite da ordem de 10 quilos até 2 toneladas, onde a primeira atuação foi lá em 93. A lâmina da apresentação do Adenilson Silva começa em 1993, com o lançamento do SCD-1, o primeiro satélite projetado, construído e integrado no Brasil. O Brasil Consciência, inclusive, já fez um programa especial somente sobre o SCD-1, que foi criado dentro da antiga MEC-B, a Missão Completa Espacial Brasileira, para coletar dados das plataformas de coleta de dados, as PCDs, espalhadas por todo o território nacional, que monitoram bacias hidrográficas, clima e níveis de rio. O satélite havia sido projetado inicialmente para uma vida útil de apenas 2 anos, mas graças à robustez do projeto, ele se mantém ativo até hoje, sendo o recordista mundial em funcionamento no espaço. O SCD-1 foi lançado em 9 de fevereiro de 93, a partir do centro de lançamento Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. O veículo lançador foi um foguete Pegasus, lançado a partir de um avião. Na sequência, nos anos de 1994 e 95, o Brasil lançou seus 2 primeiros satélites geoestacionários, o BrasilSat B1 e B2. Até aquele momento, a Embratel alugava sinal de outros satélites para manter os serviços de TV, telefonia e rede de dados corporativas no Brasil. Os 2 satélites foram comprados pela Embratel, mas o INPE participou com a integração e testes no LIT. Eles foram lançados respectivamente em 10 de agosto de 94 e em 28 de março de 1995, a partir da base de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, num veículo Ariane 4. O próximo da lista é o satélite de aplicações científicas SAC-B, que foi construído em uma colaboração entre a Agência Espacial Argentina, o CONAI, e a NASA. O INPE entrou como parceiro no projeto. O objetivo era estudar a física de erupções solares com alta resolução temporal e espectral. O Brasil contribuiu com um dos detectores de raio-x. Mais adiante, vemos a segunda experiência do Brasil e do INPE na construção de um satélite próprio, com o SCD-2A. Este satélite deveria ser o primeiro a ser colocado em órbita a partir de solo brasileiro, marcando a estreia do veículo lançador de satélites, o VLS-1.
A missão era crítica para o objetivo estratégico de autonomia de lançamentos no Brasil. Porém, 65 segundos após a decolagem, um dos 4 motores do primeiro estágio não foi acionado corretamente, causando instabilidade e a perda de controle do foguete. O VLS foi destruído em voo por segurança, resultando na perda total da carga. A tentativa de lançamento aconteceu em 2 de novembro de 97 e o satélite deveria ser mais um de coleta de dados ambientais, complementando o trabalho do SCD-1. Um ano depois do acidente com o VLS, o Brasil finalmente teria seu segundo satélite de coleta de dados, o SCD-2, que foi lançado em 23 de outubro de 1998, desta vez a partir do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, por um foguete Pegasus XL. Assim como o SCD-1, o SCD-2 continua em órbita coletando dados das PCDs brasileiras. Em 1980, Brasil e China iniciaram a colaboração para a construção do satélite Cibers, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. E o Cibers-1 foi a pedra fundamental nesta parceria entre 2 países do hemisfério sul. Ao longo dos anos, o programa demonstrou ser um sucesso, quebrando o monopólio de países desenvolvidos com relação a dados de sensoriamento remoto e oferecendo imagens gratuitas que revolucionaram o monitoramento ambiental, agrícola e urbano do Brasil. O satélite foi lançado em 14 de outubro de 1999, a partir do centro de lançamento de Taiwan, na China, a bordo de um foguete longa marcha 4B. De carona no mesmo lançamento, também foi incluído o satélite científico SASSI-1, que deveria estudar fenômenos geofísicos. No entanto, após uma injeção bem-sucedida, o contato com o SASSI-1 foi perdido, provavelmente devido a uma falha em seu sistema de energia ou comunicação, encerrando a missão prematuramente. Pouco depois, em 11 de dezembro de 99, ocorreu a segunda tentativa de lançar o satélite SASSI em sua segunda versão a partir da base de Alcântara a bordo de um foguete VLS. Desta vez, porém, o foguete brasileiro apresentou falha no segundo estágio, que não foi acionado conforme esperado. Desta forma, o foguete foi destruído remotamente, assim como o satélite. Em 21 de novembro de 2000, foi a vez do SAC-C, apelidado de Satélite do Mercosul. A missão argentina de observação da Terra se destacou pelo seu caráter multinacional. O Brasil, por meio do INPE, contribuiu com o desenvolvimento e o fornecimento de 2 magnetrômetros de alta precisão que integravam o experimento para estudar o campo magnético terrestre e suas anomalias. A participação foi uma demonstração da capacidade brasileira em desenvolver instrumentação científica de ponta para missões internacionais. Em 4 de maio de 2002, o INPE mais uma vez reforçou sua capacidade na construção de instrumentação científica para missões internacionais. O Instituto foi responsável pelo desenvolvimento e construção do HSB, um instrumento desenvolvido em acordo com a NASA que seria integrado ao satélite Aqua. O HSB era um radiômetro de micro-ondas projetado para criar perfis verticais de umidade da atmosfera, mesmo através de nuvens não chuvosas, uma capacidade que os sensores infravermelhos não possuíam. O próximo satélite é parte de uma história triste do programa espacial brasileiro. O SATEC foi projetado como uma plataforma de qualificação em voo para tecnologias espaciais brasileiras, incluindo uma nova bateria e um computador de bordo. Ele estava posicionado no topo do foguete VLS, pronto para o que seria o terceiro voo de teste. Como muitos sabem, 3 dias antes da data de lançamento, em 22 de agosto de 2003, um acionamento inesperado de um dos motores do primeiro estágio causou enorme explosão, matando 21 engenheiros e técnicos. Concomitantemente à última campanha de lançamento do VLS, o INPE já preparava o lançamento do segundo satélite Cibers, o Cibers-2, que acabou lançado a partir da base de Taiwan, na China, em 23 de outubro de 2003.
O satélite era idêntico ao Cibers 1 e garantiu a continuidade do fornecimento de imagens vitais para o Programa de Sensoriamento Remoto do Brasil. Pouco depois, para evitar uma lacuna de dados antes da chegada da nova geração de satélites Cibers, que seriam o 3 e o 4, Brasil e China decidiram criar o Cibers 2B, um satélite tampão construído com peças sobressalentes do Cibers 2, mas que teve como novidade a inclusão de uma câmera pancromática. O Cibers 2B foi lançado em 19 de nove de 2007 a partir do centro de lançamento de Taiwan, na China, e assim como o Cibers 2, foi lançado por um veículo longa marcha 4B. O próximo satélite com participação do INPE é o SAC-D Aquarius, outra colaboração internacional entre o CONAI da Argentina e a NASA dos Estados Unidos. A missão principal com o instrumento Aquarius da NASA era realizar o primeiro mapeamento global da salinidade da superfície dos oceanos, um dado-chave para entender a circulação oceânica e o clima global. A contribuição brasileira por meio do INPE foi o desenvolvimento da câmera de imageamento térmico DTC, Day and Night Thermal Camera. Essa câmera permitiu a detecção de incêndios e o monitoramento da temperatura da superfície do mar e da terra, agregando valor científico à missão e reafirmando a competência do Brasil no desenvolvimento de instrumentação científica. O próximo satélite da lista, o Cibers 3, foi o único da cooperação Brasil e China a ter problemas. O satélite foi equipado com sensores e subsistemas considerados muito superiores aos antecessores. No entanto, durante o lançamento, o foguete chinês Longa Marcha 4B, que até então era extremamente confiável, sofreu uma anomalia em seu terceiro e último estágio. O motor desligou prematuramente, fazendo com que o conjunto não atingisse a velocidade orbital necessária. O satélite, perfeitamente funcional, reentrou na atmosfera e se desintegrou. A tentativa de lançamento aconteceu em 9 de dezembro de 2013, a partir da base de lançamento de Taiwan, na China. Os próximos 5 satélites que vamos mostrar da lâmina, que democratizaram o acesso ao espaço para universidades e outras entidades de pesquisa. O primeiro deles é o NanoSat CBR-1, liderado pelo INPE e pela Universidade Federal de Santa Maria. O sucesso abriu caminho para missões mais completas dessa classe de satélites. O próximo da lista é o ASP-14, um projeto do ITA que teve apoio do INPE e tinha fins educacionais. E, infelizmente, o satélite não estabeleceu comunicação após o lançamento e se perdeu sem uso. O satélite seguinte foi o Serpens. Coordenado pela Agência Espacial Brasileira, o projeto envolveu um consórcio de universidades, demonstrando um modelo de desenvolvimento colaborativo para a coleta de dados. O projeto também teve a participação do INPE com a integração e testes, além do desenvolvimento de alguns componentes. Os 2 próximos satélites, o Tancredo 1 e o Ubatuba-Sat, foram desenvolvidos por alunos de uma escola municipal de Ubatuba, sob a coordenação do INPE. O projeto foi considerado ousado e tornou-se um símbolo global da educação em STEM, sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os próximos satélites da relação, o ArtSat-1 e o SANCOM-1A, são mais exemplos da participação do INPE em satélites construídos pela Argentina. Em ambos os casos, o INPE não construiu os satélites ou alguns de seus subsistemas, mas participou realizando testes com o Laboratório de Integração e Testes, o LITE. Agora nós voltamos ao programa Cibers. Após o problema com o foguete longa marcha que destruiu o Cibers 3, o Instituto construiu em tempo recorde um novo satélite, o Cibers 4, que foi lançado em 7 de 12 de 2014. O Cibers 4 carregava as mesmas câmeras do seu antecessor e foi um sucesso absoluto, garantindo a continuidade do programa. Ele ainda está voando, fornecendo imagens ao Brasil. Em 20 de 12 de 2019, o Brasil deu um passo adiante na colaboração,
ampliando a participação no projeto de 30% para 50% no desenvolvimento do Cibers 4A. O Brasil Consciência acompanhou grande parte da construção deste último satélite, inclusive a campanha de envio do material para a China, de onde ele foi integrado e lançado. Um dos últimos itens da lista é também um dos mais importantes. O satélite Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele inaugurou o uso da plataforma multimissão, a PMM, uma base de satélite versátil e padronizada desenvolvida pelo INPE, que pode ser usada em vários outros satélites, como por exemplo no Amazônia 1B, que está em montagem nesse momento. Seu lançamento aconteceu em 28 de fevereiro de 2021, a partir da base de lançamento do Space Center na Índia, e colocou o Brasil no seleto grupo de países que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de satélites complexos. O último da lista é o NanoSat-C BR-2. Ele carregava um magnetrômetro para estudar a anomalia magnética do Atlântico Sul e um experimento para analisar o comportamento da ionosfera sobre o Brasil. A construção foi feita pelo INPE em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro de como foi a vitória dos brasileiros na Copa do Mundo de Foguetes nos Estados Unidos. Um instante só, não saia daí. Looks like we got Malay made for the Colombian team. And they're happy. A lot of energy coming out. Let's go Brazil. Smoke. Oh, there we go. Beautiful flight. E o Brasil fez bonito na edição 2025 da IREC, na International Rocket Engineering Competition, que aconteceu há uma semana no Texas, nos Estados Unidos. A equipe brasileira, formada por alunos da Universidade Federal do Grande ABC, conquistou o primeiro lugar com o foguete Ara-C. A competição é organizada pela Associação Experimental de Foguetes de Sondagem há 18 anos e é considerada a Copa do Mundo dos Foguetes de Sondagem. Mais de 150 equipes de todo o mundo participaram da competição neste ano e foi a primeira vez que um time brasileiro sagrou-se campeão. O foguete Ara-C alcançou o apogeu de 3.255 metros de altitude, quase 100% dos 3.272 metros que haviam sido previstos para o lançamento. A premiação para os alunos da Universidade Federal do Grande ABC aconteceu em uma das principais categorias do torneio, mas eles não foram os únicos brasileiros premiados. Os alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Federal de Santa Catarina também receberam premiações em outras categorias. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora sobre o título inédito conquistado por uma equipe brasileira de estudantes, a Copa do Mundo dos Foguetes, a equipe lá da Universidade Federal do Grande ABC, a UFABC Rocket Designer, conquistou o título lá nos Estados Unidos na semana passada, conforme nós mostramos para vocês aí no vídeo. E nesse momento a gente vai conversar com o Lucas Alvarez, que está falando com a gente lá dos Estados Unidos, inclusive, ainda no clima da premiação, sobre essa conquista. Boa tarde, Lucas. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela conquista. E conta para a gente como é que foi, como é que vocês conseguiram conquistar esse título, como é que foi o desenvolvimento desse projeto.
Muito obrigado pelo convite. A gente agradece por poder ter toda essa visualização no projeto que a gente faz. O nosso trabalho começou em 2023. A gente participou de uma competição nacional, que é a Latin American Space Challenge, que foi no interior de São Paulo. A gente tinha lançado um foguete menor, que era para 1 quilômetro de apogeu, então ele chegou a mais ou menos uns 800 metros. E a partir dali a gente continuou o desenvolvimento, que seria a próxima categoria, que era para 3 quilômetros, que foi o que a gente voou na competição. O desenvolvimento começou assim, a manufatura em si começou esse ano. No ano passado a gente teve alguns problemas, então ela ficou muito mais na parte teórica. A gente fez todas as simulações, a gente fez algumas partes de testes do motor, mas a manufatura em si do projeto começou esse ano. A gente fez todas as peças, fez as fuselagens, as empenas, a eletrônica, um motor novo que depois dos testes ele passou nos testes e seguiu as medidas da competição. Então foi um projeto aí de mais ou menos, vai completar aí quase 2 anos, que a gente vai pretender seguir depois de ter ganhado a competição para outra competição nacional que vai ter no final do ano. Muito bacana. O projeto foi desenvolvido para essas duas competições, né? A dos Estados Unidos e essa que vocês vão disputar agora, que é uma competição sul-americana. Isso, a ideia original era a gente ter voado com ele ano passado na competição nacional, que ela estava prevista para ocorrer em novembro, mas ela acabou sendo adiada por causa na época que estava tendo muitas queimadas no interior de São Paulo e a gente usava o terreno de uma fazenda, então tinha uma preocupação de algum perigo por causa disso. E aí, como a competição não ocorreu, a gente seguiu com o projeto e lançou diretamente agora. Né? O primeiro voo dele foi agora nos Estados Unidos, inclusive, e a gente planeja seguir com ele para a competição, que agora, em teoria, vai correr em novembro, no final desse ano. A equipe de vocês é formada por engenheiros de todas as áreas lá da UFABC. Conta um pouco do perfil do pessoal para a gente, por favor. Então, a gente tem gente de diversas áreas, sim. Eu, inclusive, apesar de ser capitão da equipe, não sou da aeroespacial, eu sou de automação e robótica. Até entrei na equipe pela parte de eletrônica e fui me desenvolvendo lá dentro. Mas uma das coisas que a gente preza muito quando a gente faz processo seletivo anualmente é que não precisa ser necessariamente da aeroespacial. A faculdade tem curso de biomédica, tem curso de gestão, de automação, de informação, de aeroespacial. Então, assim, a gente preza muito mais para uma pessoa que tem interesse em se desenvolver e participar do projeto do que o curso em si. Óbvio que quem faz o curso consegue aplicar muito mais. O pessoal fala que geralmente entra na equipe no primeiro ano, ainda não está fazendo matérias mais específicas, e aí quando começa a ver algumas coisas da parte real do curso, já fala, tipo, eu tive a base disso, eu tive uma pesquisa nisso, eu conversei com alguns amigos, eu vejo gente da equipe na minha turma, então a gente tem um perfil bem variado. Legal, a competição foi realizada entre 9 e 14 de junho lá no Texas, nos Estados Unidos. E fazem parte da equipe da Universidade do Grande ABC mais de 120 alunos. Quantos foram aí para os Estados Unidos? A gente foi com um grupo de 25. 25 pessoas. Estamos colocando nesse momento na tela os momentos aí da premiação, quando eles receberam o prêmio. E como é que foi lá para vocês saber que vocês ganharam? Vocês tinham a expectativa de ganhar a competição? Olha, depois que. Quando a gente lança o foguete, meio que assim, tem 3 etapas diferentes, né? A gente prepara tudo, a gente lança, e depois de lançar, a gente recupera ele e leva para a área de análise. Na área de análise e depois de recuperação, a gente foi bastante elogiado pelos juízes. A ficha, todos os pontos que eles tinham para marcar, eles falaram que se a gente quisesse montar aquele foguete de novo ali na frente, montar e colocar o combustível e tudo mais, a gente podia lançar ele de novo, sem danos aparentes, sem nada, tudo estava perfeito. Eles elogiaram o motor, eles elogiaram as simulações, porque a nossa simulação ficou muito perto do que ele realmente alcançou teórico, né, quer dizer, prático. Ele ficou, acho que era 0,66% de diferente, né, ele ficou um pouquinho só acima. Então a gente estava bem, assim, com muita esperança de conseguir algum prêmio, principalmente na parte de simulação, apesar de não ter conseguido. Só que na premiação em si, quando a gente ficou ali um pouco ansioso, porque anunciou o terceiro lugar, e foi uma equipe que, se não me engano, ganhou também o desafio de melhor vídeo de narrativo, né, contando a história deles na competição. Aí chegou o segundo lugar e foi uma outra equipe também, a gente ficou, nossa, mas será que a gente vai ganhar alguma coisa? O voo foi tão legal e tudo mais, e aí acho que dá até engraçado que o pessoal comenta no vídeo. A gente nem escuta ela falando nosso nome, a gente vê o 302 na hora que aparece no telão e todo mundo já começa a gritar, pular,
correr para a lateral para poder ir para o palco, então foi bem emocionante. 302 era o número de vocês na competição. A competição ela usa o sistema de categorias, então dependendo da categoria era um número. O nosso, como ele era 10 mil pés feito pela própria equipe, eram os números a partir de 300. O nosso era 302. Essa precisão que o Lucas comentou aí está aqui descrito no release da Universidade Federal do Grande ABC. O foguete deles tinha a previsão de alcançar um apogeu com 3.272 metros, pouquinho mais de 3 quilômetros, e alcançou 3.255 metros. Então até está bem ressaltado aqui no release que a precisão foi impressionante, de 99,5%. Muito bacana o trabalho de vocês. Bom, e o que vocês devem fazer depois disso? Esse foguete vai ser o carro-chefe das competições da equipe, ou vocês têm a pretensão de aumentar esse tamanho? Então, a ideia, principalmente para esse ano, é manter ele ainda, pelo menos até o final do ano, para a competição. A gente, apesar de ter feito um voo assim, muito bom e ter ganhado a premiação, tem alguns pontos que a gente já queria melhorar antes de voar até, então a gente vai poder dar uma analisada neles agora. E também a ideia seria meio que manter ele como uma base, né? Eu e o Lucas Valentim, que é o vice-capitão, a gente gostaria de fazer meio que ele ser um projeto base da equipe, e a gente conseguir testar outras coisas em foguetes menores para poder implementar nesse foguete maior. Acaba que um foguete desse é muito custoso. A gente, se eu não me engano, a previsão de gastos para um foguete desse foi mais ou menos uns 15 mil reais. Então, a gente não consegue criar uma tecnologia ou pensar em alguma coisa nova e já colocar direto nele. O ideal seria a gente fazer algum foguete menor, igual a gente lançou em 2023, ou outros projetos assim, e manter ele como a base forte da equipe, digamos assim. Vocês têm algum tipo de patrocínio, alguma empresa parceira que ajuda vocês a fazer o desenvolvimento desses projetos? A gente tem bastante parcerias em questão de materiais e usinagem, principalmente. Por exemplo, a fibra de vidro, que é utilizada para as fuselagens externas, é patrocínio. Acho que não só algumas, mas quase todas as peças metálicas é patrocinada por uma empresa, né? A gente faz os desenhos, manda para eles os desenhos e materiais, eles fazem para a gente. Peças de impressão 3D também é filamento de uma empresa parceira. Então, tudo que a gente consegue, a gente vai tentando buscar algumas parcerias. A gente não tem nenhuma ajuda em custo em si, né? A equipe não chega a ter um CNPJ, então algumas empresas às vezes não conseguem ajudar por causa disso. Mas principalmente na frente de materiais e também softwares, na realidade, a gente tem bastante parceria. E para quem gosta aí dos detalhes técnicos, Lucas, descreve para a gente esse projeto, esse foguete de vocês, um foguete a propelente sólido. Isso. O Aracê, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Ele era um foguete de recuperação dupla, então ele tinha 2 paraquedas que foram desenvolvidos pela equipe. Os paraquedas eles são acionados pelo sistema eletrônico, utilizando carga de pólvora. Então, um deles acionava diretamente após o apogeu. O sistema ele tem um microcontrolador para poder ir anotando a altitude com alguns sensores, e o outro acionava mais ou menos em 450 metros antes dele tocar no solo. São questões de competição, porque aí ele tem uma velocidade de queda específica, que é calculada. Ele é feito todo em fibra de vidro, resinado externamente, né? Então a gente vai passando camadas de fibra de vidro com resina, e as peças internas, além de fibra de vidro e impressão 3D, a gente tem algumas peças de alumínio, principalmente os couplers, que são a parte que unem as seções do foguete. O foguete inteiro ele tinha 43 quilos, se eu não estou enganado. As medidas vão variar um pouquinho, porque eu lembro bastante do relatório pré-competição, mas quando a gente usa os materiais daqui, eles mudaram um pouquinho. Mas, se eu não me engano, ele tinha 43 quilos pré-competição montado completo, com combustível e tudo mais. E depois da queima, ele chega a ter mais ou menos uns 30 quilos. O motor ele é feito todo em alumínio, a tubeira dele, se eu não me engano, é feita em aço, e o combustível é feito com açúcar, é KNSB. É uma mistura de açúcar e nitrato. Que interessante. E vocês desenvolveram esse combustível também, ou já pegaram uma receita pronta? Não, existem manuais, não vou dizer bem manuais, mas existe literatura, né, para essa parte. O pessoal da propulsão, principalmente, sabe bastante disso. Então, como fazer o propelente, tem literatura. Como fazer a parte que protege ele, né? Ele tem meio que o pessoal fala que é uma proteção externa que você coloca ao redor dele para ele manter a forma.
ele tem um centro específico, né? A forma dele, no nosso caso, era redonda, mas ela podia ter várias formas, e a forma dele altera o quanto ele queima, o tempo, a velocidade que os grãos queimam e tudo mais. Então tem todos esses detalhes que você consegue ir alterando no projeto. E uma curiosidade, fora o combustível, que obviamente queima durante o lançamento, as outras partes do foguete vocês conseguiram recuperar e vão trazer para o Brasil? Sim, elas já inclusive chegaram no Brasil com o pessoal que chegou no sábado. A gente levou tudo em 2 caixas de madeira e 2 malas despachadas, e tudo já voltou também. E voltaram, assim, completamente inteiros. O pessoal avaliou, a gente viu as fotos, a gente olhou, já limpou, não tem dano nenhum nelas. A gente vai até remontar ele para poder utilizar de novo, se tudo der certo. Que bacana. Quando é a próxima competição? Se eu não me engano, é na primeira semana de novembro. Eu acho que é do dia 5 ao dia 8. Eles ainda estão confirmando. Ia ser no interior de São Paulo, em Bauru. Então ainda a gente já está. Essa semana, se eu não me engano, até a gente tem que entregar alguns relatórios iniciais, então ainda tem algumas confirmações para fazer, mas é começo de novembro. Muito bem, eu quero agradecer demais a participação do Lucas Alvarez aqui, da UFABC Rocket Design, pela conquista da Copa do Mundo de Foguetes, e desejar sorte para você e para o restante da equipe nas próximas etapas, viu? Bom trabalho para vocês aí. A gente agradece. Em qualquer oportunidade, pode contar com a gente que a gente está aí para conversar, ou para quem quiser qualquer mais detalhes, se quiser dar uma olhada, a gente tem o Instagram e o LinkedIn também. Estamos por lá, qualquer coisa a gente responde também as mensagens. Muito bem, estamos colocando na tela nesse momento, inclusive, os endereços eletrônicos da equipe para você que quiser, tem curiosidade sobre o trabalho que eles estão fazendo, ou se quiser apoiar também, puder entrar em contato. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre uma outra competição de estudantes relacionadas ao mercado espacial, mas agora de satélites. O Cube Design do INPE de 2025 vem aí, ó. Instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o Cube Design, a competição de construção de satélites do INPE, que se tornou uma referência para a América Latina. Mal as inscrições foram abertas e o Instituto já registrou recorde de participação na edição deste ano, que terá uma temática especial: a localização de manchas de óleo sobre a superfície marítima e os navios responsáveis pelo derramamento. Veja na entrevista que fizemos com os responsáveis pelo torneio na divisão de pequenos satélites do INPE. A gente vai falar com o Dr. Walter Abraão sobre como que surgiu esse torneio e o que já foi feito até hoje, doutor. Nós começamos na pós-graduação, né, baseado em outras competições similares, e nessa competição, basicamente a motivação é que a gente diminua a distância entre a área espacial e a própria sociedade. Então a gente propôs uma competição em CubeSats, com basicamente essa primeira categoria, depois uma outra categoria em CanSats e uma terceira categoria em mockups, que é para a criançada começar a fazer os CubeSats em papelão, e todas elas com provas, né, de uma prepetição, né? No caso do CubeSat, a gente tem o site do INPE, né? Ele está com as inscrições abertas tanto para a categoria de CubeSat quanto CanSat, né? Vocês conseguem ver googando Cube Design 2025 INPE, e aí cai nessa página, onde ele fala o histórico do projeto, as diversas categorias, e fala brevemente sobre o tema dessa missão desse ano, que a gente apelidou de ManchaSat, porque ela é voltada para a detecção de manchas de óleo, né? Aí tem os desafios descritos, né? A gente primeiro está investindo na competição maior, que é CubeSats, e tem também a versão em CanSats que a gente vai ainda propor. A competição ela vai acontecer em novembro desse ano, no final de novembro. Legal, só para fazer um glossário, o Lázaro pode ajudar. CubeSat,
CANSAT e o outro qual é? Mocaps. O que é cada um deles, Lázaro? O CANSAT, o CubeSat, né, são pequenos satélites que tem todos um sistema de um satélite real, né, de tamanho de 10 por 10 de 10 centímetros, a gente roda uma unidade e peso, o macho, né, até de 1,2 quilos, né. Os CANSATs, o pessoal do técnico, né, ou do ensino médio, eles dançam no formato de um nativo de refrigerante, tá? Então, uma massa de, acho que, 200 gramas, 300 gramas, né? E tem o Mocaps, que é para as crianças, né? Do Fundamental 2, né? E 1, em que eles têm que montar uma estrutura, né? Isso foi lançado numa certa altura, né? Com um acelerômetro, né? Um papelão, e nós medimos aí quem consegue montar a melhor estrutura que protege lá cada noite, né? E que isso eles conseguem varrer toda a lidado, né? E por isso que gosta de participar da área espacial. Essa competição trouxe pra gente tudo, né? Um pacote completo. Então a gente se desenvolveu muito do ano passado para cá, não só como pessoa, né, como aluno que está ganhando conhecimento muito grande nessa área espacial, mas também como profissionais. Hoje a gente tem muito mais segurança, trabalha sempre sob pressão numa competição, a gente chega aqui, dá problema, você tem que resolver na hora, você tem que pensar, então é um aprendizado muito grande, é uma oportunidade assim, sem comparação, é muito legal, é muito gostoso. Por conta da pandemia, a competição que acontece desde 2018 teve que mudar de formato a partir de 2020, passando a ser realizada de maneira virtual. O torneio, porém, continuou despertando interesse e utilizando equipamentos e metodologias reais para a produção de satélites. Sim, as equipes, né, também da Cube fizeram uma apresentação de trabalho de simulação, usando o mastirado, né, e o Simulink. Então, simularam diversos sistemas nas altas e levantaram, tendo critério, né, de classificação, né, para fazer uma simulação dos trabalhos, né, eles apresentaram uma série de relatórios também, e com isso nós pudemos realizar de forma virtual até ano passado. Sim. Tem um atrasado, verdade. Até o ano retrasado. E é interessante que ela contribui também, porque num dos ciclos de engenharia, você monta maquetes virtuais dos seus projetos antes de fazê-los fisicamente. Faz parte do métier, então, essa fase eletrônica, vamos dizer assim, do projeto. Você simula todo o seu sistema, checa os seus requisitos e toca em frente, né? Esse incentivador tem que atualizar essa realidade, porque de engenharia não utilizando, né? Tem um Simulink, maturado. Exato. Bem interessante. E vocês acreditam que esses torneios todos, presenciais e virtuais, ajudaram a consolidar o CubeDesign como uma competição sul-americana de satélites importante, relevante no hemisfério? Com certeza. Isso daí faz uma diferença incrível. Tem uma equipe que participou conosco, né, que é a equipe na segunda edição, que foi a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina. Então eles colocaram um CubeSat de uma unidade, né, então cubo 10 por 10 por 10, e eles praticamente prototiparam todo o projeto, e no ano seguinte eles conseguiram fazer um lançamento junto com o Sirius 4A. Na China. E hoje eles têm um outro CubeSat com 2 U's, que vai ser o primeiro satélite da constelação Goals. Então, quer dizer, a partir do CubeDesign surgiram 2 satélites reais, de fato, para o Brasil. Exato. Imagino que esse primeiro que foi lançado com o Sirius 4 já não está mais voando, né? Não, ele já entrou. Tá, legal. O senhor lembra o nome dele? Ele era o FloripaSat. O FloripaSat foi desenvolvido o primórdio dele foi o protótipo, que eles enviaram para uma competição aqui no CubeDesign. E eles venceram a competição, não? Na época, acho que eles pegaram 3º lugar, né? Acho que foi 3º lugar, quem quiser lembrar o histórico. E essa consolidação regional, ela se comprova aí pelo número de inscrições? Vocês acabaram de abrir, como é que está o número de inscritos? O número de inscritos, por meio dos pontos, né, eu fui ver ontem, teve 19 inscritos na categoria CubeSat,
onde a gente tem pessoal da Argentina inscrito, tem duas universidades peruanas, uma do Chile, e tem o conjunto de universidades brasileiras, né? E a gente vai ter que fazer uma filtragem com o número de competidores também alto. 19 é muito? É mais do que os outros anos? É bem maior, bem maior. Contando que é presencial, né? Então a gente vai ter todos esses grupos aqui na Indy. E aí a logística vai ter que ser bem mais preparada. E o prazo de inscrição vai até quando? Da categoria CubeSat a gente estendeu o prazo e também a de Pensat porque a gente conseguiu deslocar para o final do ano, para o final de novembro. Então eu acho que está marcado por volta de setembro, no máximo. Né? Mas todo esse movimento de divulgação da competição já foi feito no início desse ano. A primeira coisa que a gente observa é que ninguém é diferente em engenharia espacial. A engenharia espacial é apaixonante. Então, diferente de alguns TCCs, de alguns trabalhos que a gente faz na graduação, que muitas vezes a gente faz para passar, ninguém está aqui para passar. Todo mundo está aqui porque tem aquele algo a mais, que é esse bichinho, essa coisa maravilhosa da engenharia aeronáutica, da engenharia espacial. Então, primeira coisa, todo mundo tem brilho no olho. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel Fonseca, aqui representando a Minerva Rockets, e vim apresentar o nosso projeto de CubeSat, que é o ALSat Zero. Se chama ALSat porque a mitologia romana, o mascote da deusa Minerva era um coruja. Duas perguntas. Você falou de 1U 10 por 10, 10, mas a informação que eu tinha é que vocês tinham recebido a inscrição de 2U também. Sim. Nessa competição, a gente viu a estatística, então nesse ano eu vi lá os inscritos, então tem CubeSats de 1U, tem CubeSats de 2U e tem também um de 3U que vai competir. A equipe pode dizer, não, o meu eu vou inscrever um de 3U, não tem problema, Sim. né? Sim. Apesar de ser mais difícil, mais complexo, mais caro, eles podem escrever um satélite maior. Sim. E a nossa infraestrutura de teste no LIT, a gente tem um compartimento que chama POD, né? Onde ele aceita os CubeSats e o máximo é 3U. Então, felizmente, é bom que não apareça um 4U, porque não poderia ser atendido. Né? Mocap, como é que está a inscrição para o Mocap? A inscrição do Mocap a gente ainda não abriu. Porque okay. Nós estamos dando maior preferência para a competição, por enquanto, que é de maior complexidade, que ela demanda maior tempo. O Mocap a gente vai anunciar mais próximo do final. Né? Aí seria direcionado às redes de ensino locais, aí o pessoal daqui, porque não dá para fazer uma logística tão distante assim com crianças, é mais complicado, imagino eu. Tá. O que vai ter no Cube Design desse ano? Então, o tema do Cube Design desse ano é detecção de falhas, de manchas em óleo, né? E aqui tem um cenário que o Lázaro vai poder explicar mais ou menos como funciona o cenário. São embarcações, as embarcações elas têm um sinal identificador, e o Halik, que é o estagiário nosso, ele é de Benin e ele está terminando o grau na Unipampa, no Sul. E ele está trabalhando na geração dos sinais de AIS. Mas vamos tentar explicar para as pessoas que estão em casa o que é isso aí. A gente está vendo, relembrar, o senhor falou que o tema desse ano da competição é a identificação de manchas de óleo e, eventualmente, também vai identificar se o navio está sem transponder, circulando pela costa. Ele poderia, por exemplo, para mascarar a questão do vazamento, ele poderia desligar o transponder, perfeito. De AIS. Perfeito, AIS é o Automatic Identification System, que é um transmissor que é colocado no navio e ele meio que acompanha o navio e passa todas as coordenadas, a latitude, longitude, a velocidade do navio, aonde que ele está se direcionando e tem a marcação de tempo. Então a gente sabe exatamente onde esse navio está. Legal. Então, quer dizer, o desafio vai ser criar um CubeSat capaz de identificar a mancha de óleo
na superfície do mar com uma né? câmera imagiadora E usar o AIS, um receptor de AIS para acompanhar as embarcações. que é basicamente a missão do Sismon. Exato. Basicamente, um grande motivador desse tema foi o Sismon. E é possível que um CubeSat que saia da competição seja integrado à constelação ou aproveite alguma coisa disso? Complementarmente. De repente um para ser complementar. Exato, porque os requisitos da missão Sismon são muito mais estringentes, né? São bem mais rigorosos. Legal. Então, a gente poderia usar um CubeSat para complementar Ou validar, a missão, né? Ou validar. E validar. Validar. Tá bom. Bacana. E aí, como é que funciona essa coisa aí que parece ser digamos, uma batalha naval com digamos, elementos gráficos? O Lázaro, você poderia explicar o cenário? Eu vou deixar o Lázaro. Foi montado o cenário, né, usando Python, né, Walter? Para simular diversas embarcações, né, e com os transponders, né? Então a ideia é que os competidores, né, possam identificar se ocorreu algum vazamento, né, se ocorreu alguém desligou o seu transponder, né, AIS, tá? E também por câmera, né, verificar o tipo da natureza, se é uma mancha, né, ou algum tipo de alga, ou algum outro elemento. Tá? Mas, Lázaro, como é que essa coisa virtual se reflete na realidade? Vocês vão ter algum equipamento gerando sinais? Sim. Exato. Esse é exatamente o trabalho do Halik. Legal, Halik. Explica pra gente o que você aprontou aí. Qual que foi a mágica eletrônica que você vai fazer? Então, a atividade vai ser baseada... Eu vou colocar aqui o setup que ele usou, né? Mais ou menos. Legal. Né? Isso vai auxiliar na explicação. Então, basicamente, aqui temos um SDR, rádio definido por software. O que é isso? É um sistema que você programa para realizar uma determinada tarefa. Nesse caso, vai ser um transmissor AIS, correto? Voltando na explicação, AIS, o que é? Um sistema automático para identificar barcos. Portanto, para se mostrar num sistema. Gente, exemplo, eu estou aqui nesta posição, então todo mundo, todo o sistema sabe onde cada um está, para não se atropelar. Então, minha tarefa é implementar um frame, que seria basicamente colocar a longitude, a latitude, a identificação do barco, de uma forma... vai ficar num loop. Você vai criar um barco virtual. Barco virtual. Vários. Exato. 3. Acho que a gente está estimando 6, mais ou menos. Tá. Esse cenário. Legal. Então, a gente vai estar variando a posição dos barcos e transmitindo. Então, como esses pontos vermelhos aqui, Legal. a gente vai dando vida àquele cenário. Então, aqui, a competição ela tem duas camadas. Uma camada que é ótica, que é visual que a câmera do satélite captura, e tem uma outra camada que é RF, por sinal de ondas, que é o AIS, né? Que o Halik está produzindo. Aí ali é o equipamento que está criando. Ele está paradinho num lugar, só estou fazendo uma pergunta de leigo, tá, Halik? Ele está paradinho num lugar, mas ele gera, como você falou, frames que demonstram ser navios em posições diferentes. Isso. Bacana. Nesse caso, tem um transmissor e um receptor, mas para simular no evento, teria apenas um transmissor. Como você vai ter uma antena na saída aqui, que vai estar transmitindo várias posições. E atualmente a gente está simulando como vai ser o transmissor. Mas aqui, se você olhar para a tela, você já tem o espectro do AIS. Basicamente vai ser assim. E nesse caso atual, a gente só tem o modulador. Tá? Atualmente estou trabalhando na parte do frame em si. Ele já está mais ou menos encaminhado. E aí seria basicamente isso. Aqui a gente trabalha no conceito de Data Fusion, uma fusão de sensores. Então tem dois sensores, um sensor câmera, que ele pega a parte óptica, né?
do cenário, ele tem que separar manchas de óleo de sargaço, porque sargaço é uma alga que quando ele visto do espaço ele poderia confundir com uma mancha de óleo. Aí ele tem que saber a propriedade espectral entre uma mancha de óleo e o sargaço. E também juntar com os dados que ele pega do AIS. Então esse é o grande desafio desse ano, né? É mais complexo do que nos anos anteriores. É mais complexo. Então a gente diminuiu a complexidade do controle de altitude. Por controle de altitude a gente só faz em 2D, que não poderia colocar em 3D. Aí o satélite realmente ele poderia se movimentar. Mas a gente preferiu complicar com relação à missão em si e deixar o controle de altitude em um plano, né? Então o satélite vai ficar pendurado, tal como a gente fez no ano passado, e vai ter que a gente vai colocar uma tela projetando esse cenário e o CubeSat vai ter que designar a sua missão para poder ver qual barco está realmente causando um vazamento. Ainda tem que identificar o barco responsável pelo vazamento. É o game over desse uma pergunta de leigo também, quer dizer, o satélite vai imaginar o quê? A tela? A tela que vai dizer o que é sargaço e mancha? Basicamente o cenário vai ser assim, aqui vai ter um CubeSat, e o CubeSat ele vai olhar uma tela, obviamente não vai ver com essa resolução, porque ele só está demonstrando. Sim. Ele vai ver com uma distância apropriada, né? E ele vai ter que identificar manchas de óleo e, ao mesmo tempo que o simulador de AIS, que o Halip programou, vai estar emitindo sinais. Então ele vai pegar tanto a imagem quanto os sinais e juntar esses dados e falar quem é o responsável por vazamento de óleo. Bacana. Além do pessoal lá da segunda edição, que teve o Floripasat, tem alguém que já tenha participado, que tenha se destacado aí profissionalmente, está trabalhando aqui no INPE hoje, ou que tenha participado de algum outro satélite que vocês tenham conhecimento? Tem vários, tem o nosso doutor Christopher, né, que é professor lá no ITA, né? Tem o professor Escobar, todos participaram das primeiras edições e já estão aqui, por exemplo, aqui tem colegas nossos, né, que formaram um doutorado conosco, né, participaram do Cube Design e, por exemplo, esse professor ele está hoje na Santa Maria. Tem outros colegas que foram contratados pelo ITA e tem muitos outros colegas que também foram trabalhar em empresas de fora do Brasil. Então eles contratam porque o fato de ser uma experiência hands-on, né, que o pessoal coloca a mão na massa e faz as coisas acontecerem, é atrativo para a indústria, né? Então muitos são contratados por indústrias fora do Brasil. Tem colegas nossos que estão na Endurosat, né, formaram na nossa pós-graduação, tem outros que estão em Surrey, em Inglaterra, e daí vai. Então, eles apresentam, né, documentos, né, tem uma série de documentos específicos, igual a missão real, né, então isso é todas as fases de análise, a ESA, o CEL, né, a fase A, a fase de start, né, então eles têm que fazer uma série de documentos. Passando por essa fase, eles passam por uma revisão com uma banca, né, depois eles teriam feito os testes ambientais no LIT. Se passar, daí sim é a parte de análise da pedra útil, né, que é a OIS. Por isso é feita, né, a somatória da pontuação, né, e a colocação. Legal. E quem ganha algum prêmio, algum reconhecimento, alguma certificação? Então, vocês conseguiram algum patrocínio nisso, não? Nós, por enquanto, não temos. O que a gente faz, nós temos medalhas que são entregues, né, porque o grande mérito da competição é o fato dele conseguir gerar um produto, né? Então, o próprio primeiro lugar, segundo, terceiro lugar e também os destaques que a gente distribui já valem a pena. A qualificação também do LIT já vamos supor, caso a AIB faça um edital, né, de missões. Quem passar por isso, né, pelo design, tem grande chance de conseguir depois patrocínio ou ganhar uma concorrência na AIB, por exemplo, ou outras agências internacionais.
Ou a Luosa, nem o outro.